Cara, League of Legends, um gigante dos jogos que hoje em dia pega e lota estádio. Cria carreiras. O que você tá fazendo, menor? Meu Deus do céu, E cria campeonatos mundiais, onde é que os players pegam e ficam ricos, viram streamers, movimenta milhares de dólares. E quando tu olha pra grandiosidade da Riot Games hoje em dia, tu imagina que por baixo daquele capô existe um código super, hiper, mega complexo de uma tecnologia alienígena. Mas mano, tá errado. Eu vou te mostrar agora, então fica aqui e é nóis. Mas antes, não esquece de se inscrever no canal e deixar o teu like, mano. É muito importante aqui pro crescimento do canal. Ó. Mano, a verdade sobre o código do League of Legends é como se ele fosse uma colcha de retalhos, tá ligado? Só que é a colcha de retalho mais caótica e mais fascinante de toda a indústria dos jogos. É um jogo totalmente construído sobre decisões tomadas no ano de 2006 por dois estudantes que só queriam que o jogo rodasse, não importa como. Cara, hoje a gente não vai falar sobre meta, sobre campeão, sobre lore, sobre mapa, a gente vai mergulhar nas entranhas de Summoner's Rift. A gente vai descobrir por que esse jogo roda até em uma torradeira e a gente também vai descobrir por que os desenvolvedores utilizam uma script brasileira. E eu acho que essa é a principal pergunta da galera que manja mais um pouquinho de League of Legends. Por que até as paredes são feitas de minions? Então, mano, prepara teu smite, prepara o teu flash, que a gente vai entrar na programação do League of Legends. E cara, pra gente pegar e entender a engenharia do LoL, a gente precisa voltar pro ano de 2006, lá na Unity. A Unity Engine, do jeito que a gente conhece hoje em dia, praticamente não existia. E a Unreal Engine era cara e muito pesada, e era muito focada em jogos de tiro. E a Riot Games era uma startup sem dinheiro, e eles tinham um problema. Eles precisavam de um jogo com visão isométrica, ou seja, uma visão de cima, que fosse multiplayer e que rodasse em computadores robustos, computadores mais velhos, ou em qualquer computador. E qual que é a solução? A gente utiliza a Unity ou a gente utiliza a Unreal? Nenhuma das duas. A gente cria a própria engine, a gente cria o nosso próprio código, a League Engine. E ela não tinha um nome comercial bonitinho, ela não era facilmente vendida. É uma engine proprietária. E essa foi a decisão mais importante daquela empresa, da Riot Games, para se tornar o que ela se tornou hoje em dia. Ah, mas por que não comprar uma engine pronta? Por que não utilizar a Unreal Engine? Por que não utilizar a Unity? Mano, porque eles queriam ter controle total do jogo. Eles precisavam que o jogo fosse leve. O objetivo do jogo era muito simples. Ele precisava que o jogo rodasse nos computadores velhos lá da Coreia do Sul e nos laptops baratos aqui do Brasil. Se eles tivessem utilizado uma engine muito pesada e muito realista para a época, talvez o jogo nem teria sido tão popular, talvez o jogo nem teria vendido tanto. Mas cara, criar uma engine do zero custa caro pra caramba. Tu precisa criar a física, você precisa renderizar a luz, um sistema de partículas, e precisa ser feito tudo à mão, não tem nada pronto. E a base dessas partículas e dessas luzes e dessa física do jogo foi feita toda na boa e velha C++. E aqui a gente entra na arquitetura do LoL. O LoL ele utiliza a simbiose de duas linguagens de programação. A gente vai pensar no C++ como se fosse a parte mais dura, mais robusta da programação dentro do jogo. É a parte dura da engine. Ele gerencia a memória, ele conversa com a placa de vídeo e ele pega e também deixa o jogo rodando a 144 quadros por segundo. E ele também carrega as texturas. E se você mudar uma linha no código C++, você precisa compilar de volta o jogo inteiro. E para a Riot resolver isso na época, eles precisavam de agilidade, eles precisavam criar campeões, testar habilidades e mudar o dano do Q, do Israel, em segundos, não em horas. E a solução foi uma linguagem de script leve, criada aqui no Brasil, na PUC, Rio de Janeiro. A script chamada Lua. E no LoL, cara, a Lua é a alma. No LoL, a Lua é tudo. Quando, por exemplo, a Ahri pega e joga um charme, quando toma um dano da torre, aquilo ali é a Lua trabalhando dentro do jogo. O tempo de recarga de flash é a Lua. Quando um minion começa a te atacar, é a Lua agindo dentro do jogo. Então, a maior parte das ações que tem em jogo é o script Lua, criada aqui no Brasil. E essa separação de C++ sendo o corpo e a Lua sendo um script muito foda, permitiu que os game designers permitissem deixar os campeões muito mais bonitos. Ele permitiu que os designers criassem personagens complexos, mas com script simples, sem medo de quebrar o jogo completamente quando fosse atacar algum dano ou alguma magia no adversário. Porém, essa liberdade criativa gerou o que na internet a gente chama de código espaguete, ou spaghetti code.
Nas primeiras semanas de jogo, a equipe era muito pequena e eles precisavam ficar lançando campeões diretamente, muito rápido. Questão de um campeão a cada 2 semanas, o que hoje não acontece. E eles não tinham tempo para ficar criando sistemas. E a solução da Riot foi o quê? Reaproveitamento agressivo dos objetos. A classe base mais comum que tem no jogo é a Object Eye Minion. Basicamente um bicho que tem vida e está no mapa. Quando os programadores precisavam criar o R do Jarvan, aquele buraco que cai tipo dentro do jogo e os bichos ficam lá travados, a engine não tinha suporte para criar aquela rodinha em volta dele. E o que eles fizeram? Eles programaram o jogo para criar dezenas e dezenas de minions para fazer aquela voltinha em volta do bicho, que o Jarvan fosse atacado, do campeão. E os círculos que os minions criavam bloqueava o adversário de passar. Então o R na prática funcionou. Então, tecnicamente, aquelas paredes que o Jarvan pega e faz quando ulta, ou o portal do Jayce, por exemplo, são tecnicamente feitos da mesma matéria-prima, que é o Minion. Para quem não conhece, Minion é aquele soldadinho da rota. E cara, isso foi genial por ser muito rápido de se fazer, mas foi terrível para manutenção, porque criava muitos bugs dentro do jogo. Bugs onde é que você podia pegar e jogar feitiço nos Minions, onde é que afetava eles na parede, ou no próprio pathfinding dos Minions, seria a rota onde é que eles andam. Se tu for ver, cara, o LoL ele é um palácio construído em códigos e muita criatividade dos programadores para a época, que eles não tinham acessibilidade o suficiente e dinheiro o suficiente para pegar e comprar as paradas certas. Porém, viraram dívida técnica, viraram trabalheira depois para ser corrigida. Porém, deve ter valido a pena pra caramba, porque LoL hoje em dia é um dos jogos mais jogados do mundo. E mano, agora a gente vai falar de segurança e competitividade. Por que no LoL é tão difícil criar um hack e por que no LoL é tão difícil de criar um hack de dinheiro infinito, ou de magia infinita, ou de mana infinita pro jogo? Olha, diferente dos jogos single player, o LoL ele tá num servidor próprio da Riot. O programa que roda no teu PC, por exemplo, ele é só um cliente, ele é um visualizador. E cara, quando você anda no jogo, por exemplo, com o mouse, você não tá andando diretamente no servidor. Você basicamente tá mandando uma carta lá pra Riot e ela vai muito rápido e volta muito rápido. Então quando você pega e clica, a Riot Games recebe e fala, ok, beleza, não tem nenhum problema. E aquela carta volta, aí na tua tela aparece que você tá andando. Então o seu PC meio que basicamente manda uma mensagem para a Riot falando, olha, ele clicou para ir para frente. E a Riot pega e verifica se a física permite, se não tem nenhuma parede ou se não tem nenhum boneco inimigo na frente, atrapalhando o pathfinding, ou seja, o andar do seu boneco. Se não tem nenhum desses BO, a Riot pega e manda de volta, ok, pode ir pra frente. E aparece desenhado na tua tela. E cara, isso aí acontece em milissegundos o tempo todo dentro do jogo. E a engine precisa lidar com uma técnica chamada Fog of War, ou névoa de guerra, para evitar os caras que querem ver o mapa e tenta utilizar um hack para pegar e ver o mapa todo. E para evitar essa galera que utilizava map hacks na época, a Riot fez o quê? A Riot não deixa você pegar e ver a localização dos seus inimigos que estão no escuro. Então, se o seu computador não sabe onde é que eles estão, se aquela informação não está na sua memória RAM, você não consegue acessá-las, você não consegue hackeá-las. É como se fosse uma barreira de segurança construída pela própria arquitetura do jogo. Se o servidor tá pegando e se o host tá lá no servidor, se a casinha do jogo tá lá na Riot Games, ninguém consegue hackear. Ah, mas aí, pô, por que o jogo é tão bonitinho e por que ele roda até numa torradeira? Por que ele é tão leve? O jogo utiliza pouquíssimos polígonos. Todos os personagens, todos os campeões e até mesmo o mapa, ele é feito tudo a pintura à mão. A maioria das coisas ali não é modelagem 3D. O chão da floresta, a roupa dos personagens, as skins, nada é modelagem 3D, é tudo pintado à mão. E a engine também utiliza uma técnica chamada Backface Culling agressivo. Como a câmera meio que é fixa no LoL, o jogo nunca vai precisar pegar e renderizar as coisas que estão nas costas do personagem, ou na frente ou do lado, porque você meio que tem uma visão de cima. O jogo não precisa mostrar as costas da parede, o jogo não precisa mostrar o outro lado da árvore, por exemplo, porque aquele lado você não vai ver. A câmera é fixa, a câmera tá por cima. E cara, os desenvolvedores também, para otimizar um pouco mais o jogo, eles usam bones, ossos de animação, que são limitados dentro do jogo. Enquanto em um jogo como The Last of Us existe centenas de bones no rosto, por exemplo, dos personagens, no LoL ele tem os mínimos possíveis, só em animações de ataque e de andar. Tudo para economizar ciclos de CPU, tudo para economizar memória também. E cara, a beleza do League of Legends não vem de gráficos extravagantes, ela vem da simplicidade de rodar o jogo em qualquer PC. E cara, tem uma curiosidade no League of Legends que confunde muita gente. O League of Legends, na verdade, são dois jogos. Existe o lobby, onde é que você compra skin, você entra dentro do jogo e você pega e faz coisas de inventário, você mexe na tua conta, e o jogo que é a partida em si. Antigamente, o jogo era feito em Adobe Air. Sim, a mesma
na tecnologia jurássica do Flash. Era lento, pesado e vazava muita memória dentro do PC. O jogo em si era C++, e quando a partida começava, o C++ abria e o lobby fechava. E anos atrás, a Riot Games teve que refazer o lobby por conta de ser um pouco mais pesado. Hoje em dia é o Chromium Embedded Framework. Então basicamente o jogo do LoL é um navegador de internet gigante, onde é que ele roda o HTML, que seria o lobby, e o JavaScript, que seria o jogo em si, a partida. Então isso explica por que às vezes o menu trava e a partida roda lisa, porque são duas tecnologias totalmente diferentes, o cliente e o jogo em si. Então ao longo de uma década, mano, o League of Legends mudou tanto que as tecnologias de programação de 2009 hoje em dia não são mais as mesmas. O jogo foi tão modificado, mas tão modificado, e as peças do jogo foram trocadas tantas vezes, que eu acho que hoje em dia não deve mostrar mais nada do código original do jogo. Eles mudaram o sistema de mísseis, mudaram o sistema de partículas, mas o C++ e a Lua continua lá. As limitações da Riot Games forçaram os programadores a pegar e criar um jogo que focasse na portabilidade. Por exemplo, o código Spaghetti pode ter sido o código mais zoado e mais zombado na internet, mas foi o código mais lucrativo também. Mas é isso aí, rapaziada, esse aqui é o vídeo, e mano, se tu gostou, se inscreve no canal e é nóis, tá bom? Deixa teu like, ó.